Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de geometria, nós vamos falar sobre as formas geométricas planas e as formas espaciais. Olha só, as formas planas são aquelas que só têm comprimento e largura. E as formas espaciais são aquelas que têm comprimento, largura e altura. Vamos observar aqui. Quando a gente usa esses óculos, não é para a gente assistir o filme em 3D. 3D significa que a figura fica em 3 dimensões. A gente não tem a sensação de que a figura saiu da tela. 3 dimensões significa comprimento, largura e altura. E as figuras planas, elas são em 2D. Por quê? Porque elas só têm comprimento e largura. Então, tem a sala de cinema, que é em 2D, e tem a sala em 3D. E para a gente conseguir ver em 3D, a gente vai precisar dos óculos especiais. Então, as figuras 3D significa 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E 2D, 2 dimensões. Então, as figuras planas são aquelas que ficam sobre a mesa, que não tem volume. E aqui, as figuras espaciais são aquelas que têm altura. Aí, olha só, a gente tem dois exemplos aqui, um tijolo e essa caixa aqui de papelão. Quais dos objetos representados nessa imagem são sólidos? Olha só, figuras que representam sólidos são chamadas de figuras geométricas espaciais. Olha, para ser sólido, ela tem que estar preenchida por dentro também. Isso aqui é uma figura sólida. Essa aqui é uma figura espacial, mas ela está vazia por dentro. Mas as duas têm 3 dimensões, ó, comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura, tá? Após várias conversas e trocas de ideias, a professora Cecília e a galerinha chegaram a uma conclusão. As figuras que representam sólidos são chamadas de formas geométricas espaciais. E como eu disse, os sólidos são objetos que têm interior, como o tijolo. A caixa não é um sólido porque a parte de dentro é vazia. Ela tem apenas a forma de um sólido. E os sólidos geométricos, eles se separam em dois grupos, os poliedros e os não poliedros, que são os corpos redondos. Os poliedros, gente, eles não fazem curvas, eles são formados apenas por linhas retas. E os corpos redondos, eles fazem curva. Se fez curva, não é poliedro, tá bom? Então, o que diferencia o poliedro do corpo redondo é que o poliedro é formado apenas por linhas retas e o corpo redondo faz curvas, tá bom? Agora, os sólidos geométricos que não apresentam superfícies curvas são os poliedros, como a tia Andréia falou. E os poliedros, eles têm face, que é essa parte aqui onde a gente consegue apoiar a mão. Aresta, que é cada quina da figura, cada linha da figura. E o vértice, que é cada pontinho aqui, ó, a ponta mesmo da figura é o vértice. Aqui tem um vértice, aqui tem outro, tá? Então, a face é onde a minha mão consegue apoiar. A aresta é essa linha aqui. E o vértice é a pontinha da figura. Os sólidos que apresentam superfícies arredondadas não são poliedros, são os corpos redondos. O cilindro, ele tem duas bases. O cone, ele tem um vértice e uma base. E a esfera, ela não tem vértices e nem superfície plana, ela é toda arredondada. Agora os poliedros, gente. Os poliedros, eles se separam em prismas e pirâmides. Prismas, gente, são as figuras que têm duas bases. Aqui é uma base e aqui é outra. Então, se eu virar ele de cabeça para baixo, ele vai continuar do mesmo jeito.
Então, todo prisma tem duas faces opostas iguais, ó. Essa é igual a essa. E a gente dá o nome de base, tá? E o número de faces retangulares é igual ao número de lados da figura da base. Aqui, ó. Ela tem 3 lados, então ela tem 3 faces retangulares. 4 lados, 4 faces retangulares. 5 lados, 5 faces retangulares. Imagina a caixa de pasta de dente. Ela não tem 4 faces retangulares e mais as 2 tampinhas? As tampinhas são as bases e as laterais são as faces retangulares, tá? Aqui, quando a base do prisma é um triângulo, ele recebe o nome de prisma de base triangular. Aqui é um quadrado, então é prisma de base quadrada. Esse aqui tem 5 lados, a gente fala que é um pentágono, então é prisma de base pentagonal. E aqui que tem 6 lados é um hexágono, é um prisma de base hexagonal. Agora, e o cubo e o paralelepípedo são prismas também, porque eles têm 2 bases. Agora, o que diferencia a pirâmide do prisma? A pirâmide, se eu virar ao contrário, ela não vai parar em pé. Então, a pirâmide em cima, ela tem um único vértice, tá? O que diferencia que o prisma tem 2 bases e a pirâmide tem uma só. Perceba que para as pirâmides o número de faces laterais também é igual ao número de lados da base. Se é um triângulo, ela vai ter 3 faces. Se é um quadrado, 4 faces. Se é um pentágono, 5 faces. Se é um hexágono, 6 faces. E todas as faces da pirâmide são triangulares. Agora, se eu quero responder quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem essa pirâmide, lembrando, ó, vértice são esses pontinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Arestas são essas linhas aqui, ó, todas as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E face, a base também é uma face. Ó, essa aqui de baixo, essa do lado esquerdo, essa do lado direito e essa que está na nossa frente, que é como se fosse transparente. Então, ela tem 4 faces, tá bem? Pessoal, por hoje é isso. Façam as atividades que a tia Andréia vai deixar. Beijos e até a próxima aula.